Pessoal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região publicou no sábado, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a decisão que suspende a liminar concedida ao Ministério Público Federal, que impediu o início das obras do Taiaiá Porto Rico Resort em São Pedro do Paraná. O pedido de suspensão da liminar foi apresentado pelo Estado do Paraná e pelo Instituto de Água e Terras. Para os entes públicos, a decisão tinha efeitos graves para o desenvolvimento do turismo e da economia do Estado. O desembargador Fernando Quadros da Silva, vice-presidente do TRF4 da 4ª Região, concluiu pela regularidade das licenças concedidas pelo IAT e também reconheceu os efeitos graves para a economia do Estado se a decisão fosse mantida. Segundo o desembargador, a proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável foi devidamente analisada pela Autarquia Ambiental Estadual, considerando diversos pareceres técnicos de especialistas das mais diversas áreas. Análise e estudos realizados na emissão das licenças foram satisfatórios e conclusivos, destacou a decisão. A decisão do TRF4 destaca que o licenciamento do Taiaiá revelou importante ganho ambiental para a região, considerando o reflorestamento de grande parcela do imóvel. Além disso, o empreendimento instituiu programas compensatórios e migratórios, detalhando todos os compromissos de compensação ambiental. O advogado do Grupo Terras do Paraná, responsável pelo empreendimento Taiaiá Porto Rico, Luiz Fernando Pereira, lembra que a decisão favorável ao empreendimento também considerou os impactos sociais e econômicos que poderiam ocorrer na região caso a liminar fosse mantida. Dentre elas, importante perda na arrecadação do município. A liminar seria uma ameaça à expectativa de relevantes ganhos ambientais e sociais compromissados pelo Taiaiá e outros empreendimentos similares, colocando em risco o próprio desenvolvimento da atividade turística na região. Eu começo com o Rogério Calazans. Quando a gente está falando de empreendimentos como esse, isso gera um impacto econômico, né, direto ou indiretamente, que para cidades pequenas assim, é um ganho muito grande para a região. É natural para o empreendimento desse porte você ter esses tipos de barreiras, vamos colocar dessa forma, esse tipo de ação da justiça? Olha, Vitor, infelizmente é natural. Não deveria ser. E acho que nem a gente também deveria considerar dessa forma. Porque, veja bem, os poderes são separados, né? Obviamente, é o que está já nos primeiros artigos da Constituição Federal. Aí nós temos, dentro do Poder Executivo, uma autarquia que cuida de forma específica da concessão dessas licenças. Diversos órgãos ambientais que foram lá e concederam as licenças para que o empreendimento começasse. O empreendimento fez todo o trabalho de marketing, já estava aí vendendo as cotas, trabalhando, tendo em vista que tinha conseguido as licenças com os órgãos competentes. Então, o judiciário não pode intervir naquilo que não lhe é próprio, que é próprio do Poder Executivo. Eu acho muito temerário esse tipo de liminar, esse tipo de decisão, e infelizmente, como eu disse no começo, é algo que é natural, porque isso gera uma insegurança jurídica gigantesca. A única margem que o judiciário deveria analisar nesse tipo de circunstância é tem ou não tem a licença. Porque a partir do momento em que tem a licença foi dada pelo órgão competente, portanto não se analisa o mérito. Para analisar o mérito, somente em situações excepcionais, por exemplo, um caso de corrupção de algum agente. Porque se foi concedida uma liminar, então por que a análise foi feita de forma equivocada? Aí tem que ter responsabilidade pessoal de quem fez a concessão e tem que ter apuração no âmbito criminal e também no âmbito administrativo. O que não pode acontecer, mas infelizmente acontece muito, é discordância do mérito. Entenderam? Então, tipo, eu entendo que não deveria ser assim, mesmo o órgão oficial tendo entendido diferente. Aí o Ministério Público vai lá e fundamenta a sua decisão, o Judiciário concorda com aquela fundamentação e fica uma disputa. Quem é o órgão competente, afinal de contas? Então, esse tipo de decisão é muito ruim. Esse empreendimento é um empreendimento extremamente importante, não só para a cidade, mas para a nossa região inteira. Essa é uma falta que nós temos aqui em Maringá, inclusive. Maringá é uma cidade turística que tem um potencial gigantesco, mas nós não temos muita coisa para oferecer. Então, quando a gente desenvolve essa região ali, nas imediações de Porto Rico, para nós aqui, para Maringá, para o morador de Maringá, também é extremamente importante. Edivaldo.
Baita empreendimento, né? Aliás, aquela região de Porto Rico lá está ficando Vai ficar um maravilhosa espetáculo. com esse investimento. Mas, eu discordo do Calazans, é necessário alguns cuidados ambientais, sim. Se havia margem, né, para uma interpelação judicial, para que as coisas fossem melhor esclarecidas, que se faz. Eu acho que o próprio empreendedores, uma vez já estava bastante adiantado todo o processo, tinham plena segurança, queriam conseguir resolver os obstáculos legais e tocar o empreendimento. Quando você vai lá em Porto Rico, tem mais 4 empreendimentos grandes em construção, em preparação para ser lançado. Esse está em São Pedro do Paraná, que é Porto Rico também, a distância é mínima até Porto Rico. E é preciso cuidar, sim, do meio ambiente, é preciso tomar cada vez mais cuidado, porque você tem ali um curso, né, d'água extremamente importante, né? Conecta outras bacias fluviais, então é necessário tomar alguns cuidados, não só em relação ao rio, mas também em relação à floresta, ao perfil migratório de peixe. Teve muito problema quando você vai lá em Porto Rico, já não tem peixe, né? Quer dizer, as colônias de pescadores ali no entorno sofrem muito com a falta de peixe, por falta de manejo, por manejo adequado do rio, em função de todo esse adensamento da população, dessa exploração turística da região, fundamental e importante, principalmente para as pequenas cidades, para gerar emprego. Não se discute isso, mas é muito importante caminhar esse desenvolvimento com a defesa ambiental, com a defesa dos recursos naturais. Sem entrar no mérito jurídico da decisão, né, da primeira decisão, agora dessa decisão, o que é mais importante é saber que houve o equilíbrio, houve o atendimento às necessidades, né, às exigências legais de relação à preservação ambiental, houve o bom senso, encontrou-se uma solução, toca-se o empreendimento, gera-se emprego, gera-se lazer. E eu quero mandar um abraço para o Ricardo Mendes, ele que está trabalhando na comunicação, né, nosso amigo jornalista. Vê se me convida aí depois, quando estiver pronto, que eu vou dar um tibu nessa piscina aí. Pensa num lugar bonito. Pelo menos a perspectiva artística vai ficar uma coisa muito bonita. Um abraço aí para ele e para a equipe que está tocando lá o empreendimento. Francês. O Itaiaiá vai gerar empregos, serviços e milhões, né, para toda a região. E, na minha opinião, também vai firmar parâmetros em termos de meio ambiente. Porque nós temos ali naquela margem do Rio Paraná, aliás, o Itaiaiá, Porto Rico, né? Só que vai ser construído no município de São Pedro do Paraná. E chama-se Porto Rico, aproveitando o nome da localidade ali, que tem mais... Tá mais na... Virou uma marca, né? Tá mais é uma grife, né? Uhum. E o nome também é muito promissor, né? Porto Rico, né? Então, eu acredito que um dos benefícios do Itaiaiá vai ser para toda aquelas margens do Rio Paraná, porque nós temos ali, por exemplo, eu conheço ali um conjunto de casas que é na beira do rio, o pessoal tem a churrasqueira na beira do rio, a casa é sobranceira ao rio e ninguém autua, né? O pessoal do meio ambiente até parece que desanimou. Por outro lado, tem pessoal que tem condomínio a 200 metros do rio e eles vão lá incomodar. Não, tem que ser a 400 metros. Não pode ser 200, tem que ser 400. Vive lá multando 50 mil, 30 mil. Então, as coisas são assim meio complicadas. E no caso específico aí do Itaiaiá, veja bem o que disse ali na ambiente institucionais, programas mitigatórios e compensatórios. Então não quer dizer que o empreendimento não vai avançar sobre regras aí do meio ambiente, vai avançar sim contra o meio ambiente do rio, mas eles vão ter programas mitigatórios e compensatórios, né? Acredito que isso aí deva ser um direito que seja estendido também a outros, né? Porque tem gente que tem casa na beira do rio e faz a proposta de fazer um plantio de espécies nativas no outro local. Então, que sirva pelo menos para isso.